esteja convosco e estamos de volta para mais uma história bíblica. Vamos lá? Quem está curioso aí, o que será que nós temos hoje, hein? Pois é, na história passada nós vimos que o rei Acabe morreu. Você não sabe como isso aconteceu? Vai lá, rapaz, vai lá ver a história. É uma história super interessante. Vai lá assistir, vai aqui no canal e assiste. Então, na história de hoje, depois que o Acabe morreu, quem ficou no lugar dele foi um rapazinho, ou um dos filhos, o mais velho, filho de Acabe, chamado Acasias. Ai, gente, já ouviram aquela história, aquele ditado que diz que filho de peixe, peixinho é? Você acha que o quê? Ele era bonzinho? Era ruim como pai e cabeçudo também. Ele também era teimoso e fazia as coisas erradas igual o pai dele. E ainda tinha a mãe, que ainda estava viva, que ficava ali, ó, buzinando um monte de ideias horríveis na cabeça dele. Então, aí que o cara ficava pior ainda. Muito bem. Então, esse rapaz, ele reinou durante 2 anos só 2 aninhos, né? Sabe o que aconteceu? Vou te contar. Então, um dia, o Acasias estava lá no seu belo palácio, passeando na sacada, na varanda, todo belo e formoso, olhando o seu reino que ele tinha herdado do seu pai, vindo de Israel. E um dia, sabe-se lá como e sei lá por quê, esse cara caiu. Ele caiu mesmo, se jogou não. Ele caiu. Pum! Caiu da sacada lá do palácio. E ficou muito mal. Deve ter quebrado um monte de osso. Deve ter perfurado alguma coisa por dentro. Enfim, o cara ficou pé na cova. E aí pegaram ele, né? E levaram lá pra dentro e colocaram ele lá na cama. E vai tratar, e mandar remédio, e chama médico daqui e dali. E aí ele não melhorava, não sarava nunca. Ele chamou uns comandantes dele, uns homens de confiança, e disse assim para eles: ó, é o seguinte, vão no país vizinho, e vocês num lugar chamado Ecrom, e lá vocês consultem o deus Baal para saber se eu vou ficar curado, se eu vou sair dessa com vida, né? Que ele pode sair dessa morto, né? Mas ele queria saber se ia sair dessa com vida. Muito bem. E aí os caras saíram viajando e foram lá para Ecrom. Quando eles estavam indo, viajando, viajando. Nessa hora, Deus falou com Elias. Elias, que era um cara que Deus usava muito, mas era um cara bem loucão. Ele usava roupas de pele de animal, cinto de couro, comia gafanhoto e mel silvestre e morava no deserto. Elias, você é diferentão mesmo, hein? Pois bem, e o Elias era muito usado por Deus. E aí, esses caras, esses enviados do rei, encontraram com ele. E eles não conheciam Elias. E aí, o Elias falou com eles, porque Deus tinha mandado ele encontrar com os caras. Ele encontrou no meio da estrada e: para aí, eu tenho uma mensagem de Deus para vocês. Ele disse assim: escuta aqui. Ele fez uma pergunta, na verdade. Acaso não tem Deus em Israel para responder a pergunta de vocês? Precisa ir perguntar
a um Deus, a um falso Deus em outro país? Acaso não há Deus de Israel? Diga para o seu rei que ele é um homem morto. Ele não vai sair daquela cama com vida. Quando os enviados do rei ouviram, e aí ele virou as costas e foi embora. Decidido. Quando eles ouviram isso, eles imediatamente, e voltaram para o palácio. Correndo. Daqui a pouco chega aí os homens, tudo até sem fôlego, com a língua arrastando no chão, de tanto que eles correram. Aí, sabe o que aconteceu? O rei falou assim: escuta, mas já voltaram? Já foram em Ecrom? Aí eles falaram assim: rei, o senhor não sabe o que aconteceu. Nós encontramos um homem muito estranho e esse homem falou assim, fez uma pergunta: acaso não há Deus em Israel? Para vocês consultarem deuses em outro lugar? Diga para o seu rei que ele é um homem morto e que ele não vai sair com vida daquela cama. Aí o rei na hora falou assim: um homem estranho? Espera aí, por um acaso esse homem vestia peles de animal e um cinto de couro? Ele disse: sim, sim. Aí ele disse: só pode ser o Elias. É o Elias. Pois bem, já sei o que eu vou fazer. Aí os homens foram embora, ele chamou um comandante do exército. Comandante, junte 50 soldados, dos melhores soldados. Vá atrás de Elias, o tesbita, e traga aquele homem aqui, que ele vai ter que vir aqui, que eu quero falar com ele. E aí saiu o comandante. Saiu procurando o Elias. E o Elias tinha subido no alto de uma colina, tinha sentado e ficou lá, belo e formoso, esperando. Já sabia, Deus já tinha falado para ele que ia acontecer alguma coisa séria. E aí chegaram o comandante com os soldados. Ei, homem de Deus, desça daí! Em nome do rei, desça e nos acompanhe até o palácio. O Elias, será que ficou com medo? Nananina. Sabe o que o Elias falou? Na maior tranquilidade. Ele olhou para os homens e disse assim, e olhou para o céu e disse: se eu sou servo de Deus, se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu. E naquela hora veio um fogo do céu. Bum! E torrou todo mundo, sumiu, virou todo mundo fumacinha. Aí, alguém que estava de longe deve ter visto aquilo, porque contou. Daqui a pouco, o rei ficou sabendo, mandou outro comandante. E lá continuava o Elias sentado naquela colina, belo e formoso, bem tranquilex. Daqui a pouco chega o segundo comandante com mais 50 soldados. Homem de Deus, desce daí! Vamos! Agora! Em nome do rei, que o rei quer vê-lo conversar com o senhor. Ele disse assim: se eu sou servo de Deus, caia fogo do céu. E de novo, consumiu todo mundo, torrou todo mundo, virou tudo churrasquinho e sumiu. Daqui a pouco o rei manda o terceiro comandante. E veio o terceiro comandante. Quando o terceiro comandante chegou, sabe o que ele fez? Ele já chegou e se jogou no chão e ajoelhou e falou assim: homem de Deus, pelo amor de Deus, tenha misericórdia. Por favor, tenha misericórdia da minha vida e da vida desses 50 soldados. Nós já somos o terceiro grupo que chega. Por favor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, por favor. Tenha misericórdia. E aí, Deus falou pro Elias assim: Elias, não tenha medo. Pode acompanhar esse comandante. E aí, o Elias desceu daquela colina. E foi com o comandante até o palácio. Quando chegou lá, o malvado Acasias,
não teve força para fazer nada de mal contra o Elias, sabia? E aí, o Elias olhou para ele e disse assim: é o seguinte, você não vai sair dessa cama, você vai morrer, porque você também fez as coisas erradas e seguiu o caminho do seu pai. Então, você vai morrer, porque você é um homem mau. E aí, sabe o que aconteceu? Tananana! O rei Acasias morreu. E aí, a palavra de Deus tinha sido cumprida, não é? Mais um que tinha deixado o trono. Ficou 2 aninhos só, porque ele foi mau. E aí, o seu irmão, porque o Acasias não tinha filhos, não tinha sucessores. Então, o seu irmão mais novo, Jorão, é que começou a reinar em Israel. E aí, ele começou a ser um novo rei. Veja só nessa história. O Acasias, ele podia ter feito coisas boas. Ele não precisava ter seguido o exemplo do pai e ter feito coisas ruins, mas ele seguiu o exemplo mau. E o que a gente aprende? Nós temos que seguir os bons exemplos para fazer coisas boas. Quando a gente está vendo alguém fazer alguma coisa errada, não vai copiar, tá bom? Vai copiar, sabe quem? Quem é legal, quem faz coisa boa. Quem faz coisa ruim, a gente não deve imitar. Sabia disso? É verdade. E Deus não deixou ele ficar muito tempo como rei. Por quê? Porque ele foi mau, muito mau. Então, aprenda essa lição. Copie sempre coisas boas. Se inspire em pessoas que fazem coisas boas e não nas pessoas que fazem coisas ruins. Tá bom? Legal a história de hoje? Legal, né? E aí, o que será que vai acontecer na próxima história? E, gente, tem, muita história legal. Eu te espero semana que vem. Beijo!